bem-vindos de volta a mais um vídeo do meu canal. Eu queria agradecer você por estar aqui. Se você está vendo esse vídeo agora e está no meu canal pela primeira vez, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar as notificações para ver tudo que eu coloco aqui no meu canal. Hoje tem um tema muito bacana, muito relevante, que é sobre cortar carboidratos. Qual a real necessidade de cortar carboidratos da dieta de alguém? Então hoje esse tema é bem específico com relação ao emagrecimento, obesidade, tudo que a gente vem falando nos últimos aí mais de 10 vídeos do canal. Então é um tema bem grande, é um tema aí que dá para falar bastante coisa sobre isso. São temas bem interessantes ao qual eu ensino aí nas faculdades e também nas pós-graduações. Então, eu queria falar para vocês hoje sobre o conceito, de uma dieta onde a gente corta carboidratos, onde a gente diminui a ingestão de carboidratos e qual a real necessidade disso, certo? Vem comigo então. Então, galera, presta bem atenção, Eu coloquei aqui para vocês, o título da palestra, cortando carboidrato, e aqui é lógico que a gente está cortando literalmente aqui uma fatia de pão, Brincadeiras à parte, galera, eu queria falar para vocês então de uma forma geral que a gente tem aí na literatura desde aí 2015 para frente. A gente tem uma análise bem bacana na literatura científica quando a gente fala aí de tipos diferentes de planejamentos dietéticos para auxiliar no emagrecimento. Então olha só, presta bem atenção, esse aqui é uma descrição geral aí dos tipos de dieta mais divulgados aí, às vezes eu até chamo de modinha, pessoal? Apesar de todos serem estratégias nutricionais. E uma das coisas que eu quero deixar bem claro para todo mundo é que não existe hoje na literatura científica vantagem de nenhuma estratégia nutricional sobre outra. Por quê? Então, olha só, dá para ver direitinho aqui, A gente está vendo, então, uma coluna com o nome das dietas, a descrição de como ela funciona, de como ela é feita, E aqui, como que ela funciona para trazer o quê? A perda de peso, Perda de peso, perda de gordura corporal. E, basicamente, pessoal, o mecanismo é o mesmo em todas as dietas, Então, quando você diminui algum macronutriente, a sua vantagem é que aquele macronutriente vai causar um déficit calórico, uma redução na ingestão calórica que você está fazendo, e isso vai causar, então, a perda de gordura, a diminuição do peso corporal desejado. Então, basicamente é isso que a gente quer dizer com criar um déficit calórico. Galera, quando a gente fala de dietas low carb, a gente tem algumas distintas definições aí, sobre as dietas low carb. Uns falam entre 50 e 150 gramas de carboidrato ao dia, outros falam abaixo de 200 gramas ao dia, outros falam acima de 40 gramas do componente total, E dentro dessa subcategoria, dentro dessa categoria de dietas low carb, a gente tem a dieta cetogênica, que é uma subcategoria. Então aí, lembrando que a cetogênica a gente tenta consumir o mínimo de carboidrato possível, e isso aí acaba gerando déficits em uma dieta de abaixo de 50 gramas de carboidrato dia, ok? Lembrando que necessariamente quando eu reduzo os carboidratos, eu estou aumentando as proteínas e também as gorduras. Então, praticamente todas as dietas low carb acabam tendo um teor hiperproteico, Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma dieta contendo de 90 a 95% de teor de carboidratos na dieta. Esse é um trabalho, eu chamo de trabalho da dieta do arroz, de 1975 esse trabalho, Então, um déficit calórico extremamente elevado, Então aqui, uma dieta contendo entre 400 e 800 calorias dia, certo?
90 a 95% é o teor de carboidratos, de 10, entre 5 e 10% o teor de lipídios e proteína. Então, olha só que interessante, né, pessoal? Entre 45 e 137 quilos de perda de peso corporal total em 56 semanas de intervenção. Eu acho bem legal, bem interessante, porque esse trabalho, na época, né, ele trazia foto dos pacientes. Então, eu coloquei aqui algumas para vocês entenderem um pouquinho. Então, esse é um exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo, porque ele é o mais impactante, assim, que nós conseguimos aí mostrar, né, que não necessariamente eu preciso reduzir carboidrato especificamente. Eu posso mesclar, fazer várias estratégias, né, distintas. Ou eu não preciso diminuir ou reduzir ou cortar um tipo de macronutriente sozinho, eu posso reduzir todos, né? Então, uma restrição calórica total, completa, tá? Pode ser contínua ou pode ser intermitente, né? 2 dias da semana, 3 dias da semana eu faço uma dieta de muito baixas calorias. Esse outro trabalho aqui, fantástico, fenomenal, né? Eu adoro colocar falar sobre essa dieta dos japoneses, né? Que tem um acompanhamento desde 1949 até 1998, né? Esse artigo aqui foi publicado em 2007, mas é um trabalho fantástico e ele mostra exatamente isso, mostrando o teor de carboidratos nas dietas, vai de 80% a 85%, e de 9% a 13% de proteína e de 6% a 8% de lipídios. Então isso aqui é muito legal, esse gráfico mostra pra gente o quê? Mostra o IMC desses indivíduos, tá? Mostra aí o requerimento energético, que são as barras brancas, tá? E mostra a ingestão calórica, que são as barras pretas. Olha só que interessante, né? Como as barras pretas, elas tendem a aumentar um pouquinho ao longo do tempo, né? E hoje em dia não posso dizer, mas até o final das medições caracterizadas aqui nesse estudo, a gente vê aí um determinado platô sendo atingido e uma redução ali no ano de 1998. Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês aqui é o índice de massa corporal, IMC. A tendência do IMC subindo, tá? Aqui a gente tem mais ou menos um índice de 20, não liga para a curva não tão reta do prof, mas aqui, ó, alcançando e tendendo a estacionar aqui, ó, no padrão dos 25, que é o padrão de eutrofia, máximo do padrão de eutrofia. Então, gente, olha só que interessante, né? Então, nós temos aí ao longo de vários anos na história sendo catalogados diversos tipos aí, então, de dietas com alto teor de carboidrato, sendo suficiente, então, para manter os indivíduos mais eutróficos ou servindo, então, para uma redução de peso quando a gente foca em redução dos níveis calóricos. Galera, esse aqui é um estudo muito interessante, tá? Foi publicado em 2015 pelo pesquisador Kevin Hall, tá? Um dos estudos mais rigidamente controlados ali com câmara metabólica e etc. E o que ele fez? Ele diminuiu, né, cortou o carboidrato e aumentou a oxidação de gorduras, mas no outro grupo ele cortou as gorduras com as calorias equivalentes e não teve o mesmo efeito, por exemplo, quando se cortou os carboidratos. Então, muito interessante, eu queria mostrar para vocês rapidamente, eu não quero me aprofundar em discutir metodologias do trabalho, mas olha só que interessante, né? Os indivíduos, tá, que reduziram o carboidrato da dieta, eles reduziram, consequentemente, uma quantidade de gordura corporal, mas quem reduziu gordura e manteve uma determinada quantidade de carboidratos mais alta, teve uma redução mais significativa da gordura corporal. Isso é bem interessante, né? Então, olha só que legal. Quando você diminui os carboidratos, lógico, né, a gente tem um mecanismo de flexibilidade metabólica e, consequentemente, a gente aumenta a oxidação das gorduras. Então, cortando os carboidratos, houve o quê? Uma perda de 53
em média, né, gramas por dia de gordura corporal. E quando a gente diminuiu as gorduras, mantendo uma quantidade de carboidratos mais elevadas, a perda de gordura foi maior, né? Lógico, isso aqui não quer dizer que um tipo de dieta é maior ou melhor do que a outra, mesmo porque as revisões sistemáticas e meta-análises mostram que elas são equivalentes, né? Isso mostra para nós aqui que eu não necessariamente preciso somente reduzir os carboidratos para perder peso corporal. Esse aqui é outro trabalho que mostra coisas bem semelhantes, né? Uma dieta de base e depois mais 4 semanas de uma dieta cetogênica, né? Então a gente tem aí uma perda de gordura quando entra na dieta cetogênica por volta aí de meio quilo de gordura foi perdido, né? Aonde o peso corporal baixou por volta de 2,2 kg. Então, olha só que interessante, né? Se a gente perdeu só meio quilo de gordura e 2,2 kg, essa diferença veio da onde, né? É óbvio que veio de massa magra, tá? Muito provavelmente de água corporal também. Lembrando que massa magra também é água, tá, pessoal? Então é tudo aquilo que não é gordura, tá? Então eu acho bem interessante esses trabalhos que mostram uma redução, né? Aqui nesse gráfico da direita a gente vê, a partir do momento que a dieta cetogênica se inicia, a redução do peso é bem acentuada, né? Em pelo menos uma semana, nesses indivíduos, 1,6 kg. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas a gente tem que entender que ao fazer essa estratégia, a gente perde muita água corporal. Nas meta-análises, né, a gente tem estudos bem interessantes mostrando o impacto expressivo, né, aí da quantidade de gordura corporal quando a gente mantém uma dieta mais alta em carboidrato. A gente tem um aumento do gasto energético total diário quando a gente tem uma quantidade mais alta de carboidratos sendo ingerida. Então, assim, lógico, esses valores aqui, que em média esses estudos mostram, acaba sendo irrisório no montante total para um emagrecimento. Mas eu acho importante a gente saber disso, né? Então, essas meta-análises acabam mostrando para nós, sim, né, que a gente precisa entender. Nesses trabalhos de meta-análise, onde eles avaliaram aí estudos controlados, aleatorizados, randomizados, quando a gente olha aí para o resultado geral, acaba favorecendo, né, as dietas low fat, tá? Mas nas principais, na maioria das revisões sistemáticas e meta-análises, ela diz que não tem muita diferença entre dieta cetogênica e outros tipos de dieta, inclusive quando a gente fala em jejum intermitente também, ok? Então aí a gente tem outras mais revisões sistemáticas mostrando que não tem diferença estatística na perda de peso, né? A gente tem revisões sistemáticas aí a partir de 2015, que aumentou muito o número de estudos, né, mostrando aí 100 diferenças, pelo menos com 2 anos de follow-up, que isso é extremamente legal e importante, né? Pouquíssima diferença, significativamente isso na prática clínica não é relevante, né? Mas quando a gente fala de performance, isso é relevante. É relevante porque quando você não dá carboidrato para o seu atleta, ele fica mais lento, ele fica menos potente, né? E quando você coloca glicose ou outro tipo de carboidrato, ou mistura tipos de carboidrato, a tendência é o quê? É a performance do atleta melhorar, né? Aqui é uma correlação bem interessante do Ironman do Havaí e de 2009, mostrando uma coisa muito legal, né? Os atletas que tiveram o menor tempo, tá, nessa prova, foram aqueles que ingeriram maior quantidade de carboidrato durante toda o percurso da prova. E galera, eu queria só finalizar aqui, ser bem sucinto para vocês, mostrando que quando a gente fala em performance, a gente tem, olha só, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 12 gramas por quilo de peso de carboidratos sendo ingeridos por dia. Então, por exemplo, para um atleta de 70 quilos, a gente tem aí até 840 gramas de carboidrato divididos em todas as refeições ao dia. Gente, isso é muita coisa, tá? Então, quando a gente fala de performance, o carboidrato ele é fundamental. Tá? E a gente tem uma escala de merecimento para o carboidrato no esporte. Quanto mais intenso, quanto mais energia gasta, mais a gente consegue aumentar ali a ingestão de carboidratos desses atletas. Ok? Então, galera, é extremamente importante a gente entender que o que manda, o que é absoluto, é o déficit calórico, tá? Lógico que existem outras relações com a parte neuroendócrina, em como o nosso organismo ele é eficiente ou não no processamento daqueles alimentos. Tem a taxa metabólica basal, tem o gasto energético por atividade física não espontânea, tem o efeito térmico dos alimentos, então tudo isso influencia muito bem na nossa redução de peso, tá? Isso aí deve ser levado em conta quando a gente vai prescrever dieta, querendo então redução do peso corporal, manejo do sobrepeso ou manejo da obesidade também. Certo, pessoal? Então, assim, resposta no final do vídeo. Não é necessário cortar carboidratos para emagrecer. O que é necessário? Gastar mais energia do que nós consumimos. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixei ele o mais rápido possível aqui, né, para terminar, não ficar muito tempo aí no vídeo muito longo, tá? Mas, galera, relembrando novamente, curta o vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as informações quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, galera. E eu desejo muitos estudos para vocês, que vocês estudem bastante, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!